Eu estava a 3 passos do altar quando o meu telefone vibrou no bolso interno do paletó. Ninguém percebeu. O coral afinava um Ave Maria que parecia suspender o teto da igreja. Minha noiva respirava fundo ao meu lado e os olhos do meu futuro sogro brilhavam como se cada banco daquele lugar tivesse sido colocado ali por encomenda dele. Eu não deveria ter o telefone comigo. Não deveria ter nada do lado de fora no lado de dentro daquele momento. Mas eu trouxe. Foi covardia ou pressentimento. E quando olhei a tela, o mundo ficou do tamanho de uma notificação. Para você ouvir antes de dizer sim, mamãe. Minha mãe morreu 2 anos antes daquele dia. E eu vi o corpo dela pesar nos meus braços e, nos meses seguintes, aprendi a fazer compras, a procurar documentos, a ficar adulto por decreto. Achei que já tinha ouvido tudo o que alguém pode ouvir de quem ama. Achei que o silêncio tinha encerrado a nossa conversa para sempre. E, entretanto, a voz dela estava ali, selada em áudio, programada para chegar a mim apenas naquela hora. Eu não sei como minha tia conseguiu. Talvez minha mãe tenha gravado quando pressentiu o caminho que eu estava tomando. Mas a mensagem tinha data, título e a crueldade delicada de quem conhece exatamente o fio onde você está equilibrado. Eu deveria ter desligado. Deveria ter respirado, guardado o telefone, sorrido, seguido. O fotógrafo apontou a câmera, o padre ajeitou o microfone. Minha noiva apertou o buquê e sussurrou: "Vai dar tudo certo." Eu apertei o botão de reproduzir. Filho, se você estiver ouvindo isso, é porque o mundo quer que você sorria enquanto o seu coração cochicha outra coisa. Eu não vou falar de certo e errado. Vou falar de inteiro e pela metade. Você lembra do dia em que eu te ensinei a costurar um botão? Eu disse: ponto pequeno não segura casaco pesado. A vida é um casaco pesado, meu amor. E eu te vejo há meses costurando com um ponto pequeno. O som do coral se misturou à voz dela e eu senti o cheiro das tardes na cozinha, o feijão borbulhando, a janela aberta para o quintal, as mãos dela firmes e pequenas segurando a minha. Você acha que é amor quando as suas costas doem todos os dias? Continuei ouvindo, e a igreja ficou longe. Você acha que é futuro quando precisa esconder o que gosta, o que pensa, quem é, para caber no retrato? Eu não te criei para caber, eu te criei para escolher. Nesse ponto, a minha mão tremia. Eu estava 1,5 passos à frente do menino que prometia mundos a si mesmo aos 12 anos, quando meu pai foi embora. Foi ali que comecei a confundir promessa com performance, a achar que amor se prova pelo tanto que você aguenta calado. E aguentar calado foi o que fiz desde que disse o primeiro "eu te amo" à mulher que estava ao meu lado. Não foi mentira, eu amei. Amei o sorriso dela, a doçura dela, a ambição dela. Amei o modo como ela dizia meu nome como se fosse uma palavra importante. Mas também amei a paz fingida de ter enfim uma vida previsível. Apartamento com varanda, carro de entrada, sogro influente, promoção desenhada a lápis grosso. Filho, a voz dela soou mais baixa. O homem que você está quase se tornando é admirado, e eu teria orgulho dele. Mas eu amava o menino que escrevia canções na madrugada, que falava com as pessoas de modo que elas paravam para se ouvir, que ficava feliz quando conseguia consertar o rádio da vizinha com fita isolante. Eu não estou te pedindo para fugir. Estou te pedindo para olhar para o altar e perguntar: a vida que começa hoje é um sim para você também? Eu respirei. O ar entrou frio, saiu quente. Minha noiva mexeu os dedos como quem busca minha mão. O padre abriu um sorriso de foto. Eu parei um instante em que coube uma vida.
lembrei de como cheguei ali. Os jantares discretos com a família dela, as conversas cuidadosas onde cada opinião precisava ser colocada como talher no lugar certo, sem arranhar a toalha. Lembrei do dia em que seu pai me chamou ao escritório para alinharmos expectativas. Ele falou sobre estabilidade, legado, padrão. Eu falei sobre contribuir, somar, crescer. Ele sorriu com a boca e mediu a minha alma com a testa. E senti o peso invisível da gratidão me empurrando um passo após o outro no corredor da igreja. A mensagem ainda tinha mais. Filho, se você decidir dizer sim, e esse sim for seu, eu vou dançar em qualquer nuvem que me deixarem com a sua alegria. Se você decidir esperar, eu também vou dançar. Mas não diga sim para a plateia. Diga sim porque o seu peito não cabe em outro verbo. Houve uma pausa longa. Eu ouvi o som da respiração dela. E se você decidir ir embora, filho, vá com amor. O amor é adulto quando é honesto. O áudio terminou e alguém atrás de mim pigarreou. Talvez tenha sido um anjo com alergia ao incenso. Talvez tenha sido só meu medo pedindo licença. Eu senti que tudo no mundo estava me olhando. O passado com seu álbum de fotos, o presente com sua orquestra, o futuro com seu contrato timbrado. E eu estava sozinho com uma pergunta que minha mãe colocara como uma troca simples. Ponto pequeno ou casaco pesado? Podemos começar? O padre disse. E a palavra começar tinha um peso de ferro. Eu olhei para minha noiva. Ela estava linda, de uma beleza que era um esforço, mas também um presente. Eu a amava como se ama quem te salva de um afogamento que você mesmo criou. E foi aí que entendi o que minha mãe me pedia. Eu não precisava ser herói ou vilão naquele instante. Eu só precisava ser inteiro. Eu preciso dizer uma coisa. Falei com a voz baixa demais para uma igreja que, de repente, ficou pequena. O coral silenciou, um primo tirou o celular do bolso esperando um show, que eu não pretendia dar. O coração chamuscou na ponta da língua, mas eu continuei. Eu recebi uma mensagem da minha mãe. Ela morreu há 2 anos, mas ela me pediu para não dizer sim se o meu coração estivesse cochichando outra coisa. Eu vi o rosto da minha noiva se desfazer numa interrogação trêmida. Os olhos dela brilharam com água quente. Eu quis atravessar o corredor e sair correndo. Mentira. Eu quis voltar no tempo e ter conversas que evitei, perguntas que engoli, coragem que adiei, mas o tempo não aceita suborno. Então falei com o tempo do jeito que minha mãe me ensinou, devagar e de frente. Eu te amo. Eu disse para a mulher com quem eu caminhara até ali. Mas eu não tenho certeza se estou dizendo sim à vida que é nossa ou à vida que esperam de nós. Ela mal piscou. As pessoas ao redor fizeram um barulho de vela que apaga. O pai dela ficou só pescoço. O padre se remexeu como quem tenta posicionar de novo uma peça no tabuleiro. "O que você está fazendo?" Ela perguntou num sussurro que abriu feridas. Eu quis dizer, nada, esquece. Quis pedir desculpa, quis voltar a ser o velho eu que resolvia tudo calando. Em vez disso, eu respirei com a coragem emprestada de uma mãe que vira mais longe. Estou tentando ser honesto antes de ser tarde. Eu não quero te humilhar, não quero espetáculo. Eu quero verdade, a minha, a sua, a nossa, se ela existir para além daqui. Por um segundo ela me odiou, eu senti. Por outro ela me reconheceu e então chorou. Não do choro dramático dos filmes, choro humano, o que abaixa os ombros e te faz parecer criança. Eu dei um passo, estendi a mão. Se você me disser segue, eu sigo. Se disser espera, eu espero. Se disser acabou, eu não vou te impedir. O silêncio ficou tão pesado que eu quase ouvi o casaco rasgar. Foi o padre quem salvou o momento. Filhos, às vezes o amor pede pausa para virar adulto.
Eu nunca mais vou saber se aquela frase foi lida em um manual secreto de cerimônias desastrosas ou se Deus cochichou no ouvido dele. O que eu sei é que naquele segundo, o mundo nos devolveu a dignidade que o medo tinha roubado. A minha noiva respirou e assentiu sem palavras. Nós nos viramos juntos para as pessoas. Desculpem, eu disse, a gente precisa conversar. E saímos da igreja pelas portas laterais, como quem foge e fica ao mesmo tempo. No banco de trás do carro, sem motor ligado, sem multidão, sem fotógrafo, conversamos como não conversávamos há meses. Eu disse do peso que eu sentia nas costas, do som que a minha alma fazia quando eu ignorava os meus desejos, do medo de decepcionar o pai dela, o meu chefe, os amigos, o mundo. Ela falou das noites em que fingiu não ver o meu cansaço, das vezes em que escolheu vestido pensando mais em fotos do que em nós, do pânico de não ser suficiente, de o casamento virar uma empresa antes de ser uma casa. Choramos como quem ventila um quarto fechado. Em algum momento, olhamos um para o outro e percebemos que, por uma ironia suave, estávamos de acordo. A vida que começaria naquele altar não era nossa, era um retrato. Fizemos o que pessoas que se amam fazem quando entendem que se amam do jeito errado. Cuidamos uma da outra. Voltamos à igreja. O pai dela me olhou como se eu tivesse arranhado um carro novo. Eu mereci, mas antes que ele abrisse a boca, ela falou: "Pai, a culpa não é dele, é nossa. A gente não tá pronta, e se a gente se casar assim, vai machucar muita gente." Foi corajosa, foi linda como não tinha sido ainda, porque finalmente era verdade de cima a baixo. O padre respirou aliviado. Não houve vaias, houve murmúrios, alguns olhares feios e uma tia que disse alto demais: "Eu sabia." A gente agradeceu, abraçou quem importava, devolveu flores que não eram nossas e saímos pela luz da tarde como quem perde um reino e ganha o corpo de novo. As semanas seguintes foram um campo minado de telefonemas, fofocas e silêncios. Minha empresa achou que eu tinha enlouquecido. Meus amigos dividiram-se entre "que coragem" e "que loucura". O pai dela me ligou 2 vezes. Na primeira para me chamar de irresponsável. Na segunda para me agradecer por não ter feito da filha dele uma viúva emocional com aliança nova. Eu aceitei os 2 telefonemas como abraços atravessados. Sem o casamento, sobrou um vazio, que parecia buraco, e era espaço. Eu olhei para dentro e encontrei coisas que eu tinha esquecido no fundo. As canções da madrugada, a vontade de atender pessoas e de resolver problemas que não cabiam em planilhas. O fascínio infantil pelo rádio que pegava estações de longe. Voltei a estudar o que eu tinha abandonado. Acordei cedo, mas por entusiasmo, não por medo. Abri um caderno, escrevi ideias que até ali eu chamava de bobagens, para não ter que defendê-las. Liguei para gente que eu admirava e fiz perguntas sem medo de parecer pequeno. Vendi terno que eu usava para caber e comprei ferramentas para construir o que ainda não tinha forma. Não foi mágico. Eu errei mais do que gostaria. Gastei dinheiro que não tinha, bati em portas que não abriram, perdi noites, ganhei outra espinha no espelho. Mas pela primeira vez, cada erro era meu, e isso fazia a queda ter um mesmo nome da aprendizagem. Aos poucos, uma ideia ganhou corpo. Uma plataforma simples que conectava pessoas que sabiam consertar coisas a quem precisava do conserto e da conversa. Parecia pouco, era enorme para mim que sempre fui salvo por alguém que consertava rádios e silêncios. Eu queria criar um lugar onde o agradeço fizesse parte do serviço. Um dia, meses depois, minha ex-noiva me mandou mensagem. Ela tinha visto um vídeo em que eu explicava o projeto numa feira comunitária. Disse que eu estava feliz e que isso a deixou feliz. Saímos para tomar um café, limpos de mágoa. E descobrimos que éramos ótimas pessoas uma para o outro quando não estávamos tentando caber em molduras. Ela seguiu um caminho que fazia os olhos dela brilharem de verdade. Não vou dizer qual, porque a história é minha, mas digo que tem a ver com ajudar outras mulheres a não se perderem no Pinterest do casamento dos sonhos. Eu segui o meu, que tinha menos brilho e mais chão. E a cada cliente que apertava a minha mão, eu me lembrava da minha mãe dizendo: "Ponto pequeno, não segura casaco pesado." No aniversário da morte dela, fui ao cemitério cedo. Levei um rádio velho que encontrei num brechó e consertei numa madrugada ruim. Coloquei ao lado das flores. "Mãe, eu não disse sim naquele dia. Eu disse sim hoje."
Fiquei em silêncio como se pudesse ouvir uma risada do outro lado de alguma coisa. Talvez eu tenha ouvido. Talvez tenha sido só o vento. Voltei para casa de ônibus encostado na janela, com a sensação suave de que a vida, enfim, tinha o meu tamanho. Cheguei, sentei, peguei o celular e abri a mensagem antiga. Ouvi de novo o final. E se você decidir ir embora, filho, vá com amor. O amor é adulto quando é honesto. Eu fui embora. E pela primeira vez, fiquei. Se você chegou até aqui, obrigado por caminhar comigo longe do altar e perto de quem eu sou. Eu contei essa história não para te convencer a fazer o mesmo, mas para te lembrar de escutar a sua própria voz antes do sim que muda tudo. Se essa verdade te atravessou de algum jeito, comenta, eu teria coragem. Quem sabe a sua coragem inspire a daquela que está a 3 passos do altar ou de si mesma.